Sejam sempre bem-vindos a esse nosso momento de live, de trocas. Quero aproveitar um intervalo aqui durante os atendimentos para estar fazendo uma live breve hoje, já que as minhas lives têm sido extensivas. Mas hoje a gente vai falar aqui por umas meia horinha, contribuir para o bem, como eu gosto de dizer, sobre psicanálise na vida. Para você que ainda não me conhece, eu sou Tatiana Lima, sou psicanalista e fundadora da comunidade Transformar. Uma comunidade onde nós acreditamos no estudo, no conhecimento, no cuidado terapêutico, integrando tudo o que acontece na sua vida, conduzindo para um lugar melhor, sabe? Nós acreditamos que é preciso cuidar da alma, da mente, das emoções, do corpo e também da espiritualidade. Eu sou psicanalista já há mais de 20 anos e hoje, ou já há alguns anos, mentoro vidas, trazendo orientação emocional e também trazendo uma dinâmica de autoconhecimento, porque eu acredito que a vida pode ser melhorada. Também acredito que você é a melhor versão, você é a melhor escolha, você é a melhor potência, você é a melhor pessoa que existe nessa terra e fora dessa terra, desde que você acredite. Agora, se você não acreditar nisso, você vai acabar sendo aquilo que sempre te disseram, aquilo que sempre fizeram, aquilo que sempre mandaram, aquilo que sempre orientaram sobre a sua vida. Então, hoje, eu quero conversar um pouco com você sobre psicanálise na prática da vida. Como é que acontece essas situações aí, né, da psicanálise na sua rotina? Como é que um profissional, como é que um psicanalista ou uma mentora como eu em psicanálise observa os fatos acontecendo? Como é que isso pode ajudar? Como é que pode atrapalhar ou se pode atrapalhar? Então, eu quero aproveitar esse intervalo aqui, nos horários do atendimento, para conversar um pouco. Quero deixar aberto o espaço para perguntas, tá certo? Se você quiser fazer uma pergunta, é claro que pertinente ao nosso diálogo, à nossa troca, à nossa conversa, eu vou estar respondendo conforme o meu conhecimento, tá certo? Bom, hoje eu quero começar falando sobre alguns fatos muito curiosos, muito interessantes que eu acompanho em alguns casos. É claro que quando a gente vai falar de psicanálise, é preciso lembrar que existem várias escolas psicanalíticas, né? Existem vários autores, vários teóricos que estudaram e desenvolveram ali as suas teorias. E é muito interessante perceber que na evolução do conhecimento, cada autor ele traz o seu olhar sobre as situações. Por exemplo, eu sempre começo falando sobre Freud, porque é conhecido como o pai da psicanálise, né? O fundador da psicanálise. Gratidão, minha linda. Seja mais do que bem-vinda sempre. Eu sempre comento sobre Freud, que é o fundador da psicanálise, e ele vai trazer um olhar muito precioso acerca das relações nas primeiras fases da infância. É interessante que quando a gente começa a compreender a importância das primeiras relações, e Freud ele vai falar dos primeiros anos de vida, você começa a perceber que é exatamente nessa etapa que a criança ela começa a elaborar na cabeça dela quem ela é, como é o mundo onde ela vive, o que ela tem que fazer. Ela começa a se comparar e junto disso tudo, a criança ela também precisa lidar com as suas próprias angústias, com seus próprios medos, com seus próprios receios. Ela precisa lidar com os próprios sonhos e com a própria procura, com a própria busca. Então, Freud ele traz esse olhar muito precioso, aonde a criança ela ganha um papel fundamental na estrutura das famílias. Haja vista que quando ele começou a desenvolver a teoria,
ou o método psicanalítico, melhor dizendo, a gente está falando do ano de 1893, 1896. Depois, em 1912, 1914, virada do século, ele começa já a registrar os seus artigos e 30 anos depois desenvolve a psicanálise freudiana com esse olhar para a infância, posicionando a criança como um ser dentro da família, mostrando que a criança ela tem prazeres, mostrando que a criança ela tem desprazeres, que a criança tem desejos, que a criança tem afetos, desafetos, medos, posicionamentos e inclusive mostrando que a criança ela tem nela sensações que ela não consegue descrever, que ela não consegue entender, mas que ela sente. E aí ele denomina sexualidade. Aí muita gente fala assim, tá falando que criança tem sexualidade? Criança, com esse olhar da teoria freudiana, ela tem sexualidade, porque sexualidade nada mais é do que o conjunto de todas as sensações que você sente no corpo, e essas sensações elas vão buscar um alívio e um prazer. Então, muito diferente do termo sexo em si, a prática, a sexualidade é o poder do sentir. Freud ele retira essa ideia, ou melhor dizendo, ele reajusta essa ideia dessa criança que era tida como um inocente, que era tida como uma criança que não sabia de nada, que não sentia nada, que não fazia ideia do que estava acontecendo no mundo, e ele começa a falar assim, a criança está percebendo as coisas. Olha, essa criança ela está já manipulando, conduzindo as situações para onde ela quer. Vida acontecendo, peraí. Quando a gente trabalha muito com a voz é assim, né? Ele está dizendo, olha, essa criança, ela tem 2 anos de idade, mas ela já consegue conduzir um adulto e faz o adulto pegar o doce que ela está querendo. Essa criança, ela está prestando atenção e ela está aprendendo tudo, literalmente tudo, sem filtro, e ela está absorvendo tudo aquilo, e ela está entendendo o que está acontecendo do jeito dela, e ela está se comparando e ela está aprendendo. E além disso tudo, essa criança ela está sentindo. Então ela está tendo que lidar com todas as informações que acontecem ao redor na vida dela, e ela também está tendo que lidar com as próprias demandas, com as próprias sensações, com as próprias emoções. Ela está tendo que lidar com o que está acontecendo dentro do mundo, do universo dela. E eu estou falando de uma criança, às vezes de 1 ano de idade, de 6 meses de idade, de dias de nascido. Então, a estrutura da psicanálise freudiana... Boa noite, Elidiane. Flávio, boa noite. Você que está chegando agora, boa noite. Gente, digita aí, de qual cidade vocês são, para eu poder saber qual é o nosso alcance. Hoje eu estou num bate-papo muito rápido, no intervalo de atendimento, e falando um pouquinho da psicanálise na prática da vida, né? Goiás, logo ali. Eu estou aqui no Rio de Janeiro. Então, quando eu consigo perceber, quando você consegue perceber que a criança ela também tem sensações, sentir, ela também tem desejos, ela também tem vontades, ela também conduz situações, você começa a perceber a importância do papel do adulto, do papel a ser desenvolvido pelos cuidadores dessa criança, que na verdade vão fazer com que essa criança aprenda a ser, a sentir, a escolher e a se posicionar durante toda uma vida. Então, na prática da vida cotidiana,
olhando e trazendo o conhecimento da psicanálise, é claro que não existe só a psicanálise freudiana, né? Junto a Freud, muitos outros teóricos desenvolveram conhecimentos fantásticos. Alguns abriram outros olhares concernente ao que Freud ensinava, alguns melhoraram a teoria, outros desenvolveram as próprias teorias. Por exemplo, a gente encontra a própria filha de Freud, Anna Freud, abrindo mais o leque e aprofundando o conhecimento sobre os mecanismos de defesa do inconsciente. O pai, só um minutinho, gente, a vida acontecendo, a moto passando. O pai dela, Sigmund Freud, ele fala do inconsciente, mas ele traz no método somente 2 pontos, que são o recalque e a repressão. Já a filha dele, Anna Freud, aprofunda e aprimora o conhecimento e começa a falar sobre mais de 30 mecanismos de defesa. E esses mecanismos de defesa psíquicos, eles acontecem para que essa mesma criança seja protegida na sua mente, aprenda a lidar com o que está acontecendo e ela acaba modificando inconscientemente dentro do seu sistema psíquico as informações que ela recebe. Como é que isso acontece na prática? Vamos lá. Digamos que uma criança de 3 anos de idade está com muita saudade do pai porque tem muito tempo que não vê o pai. E ela cria aquela expectativa porque o pai trabalha longe, trabalha viajando, e a mãe fala assim, olha, o seu pai vai chegar amanhã. O coração daquela criança acelera, ela cria expectativa, ela quer abraçar o pai, ela quer afeto, ela quer acolhimento, ela quer proteção. E aí dentro daquela criança ela espera a imagem daquele pai que vai chegar e se colocar ali diante dela presente. Só que no dia seguinte, esse pai não chega. Mas a criança está com aquela expectativa. Então houve o quê? Uma frustração, uma quebra da expectativa. Sei lá, aconteceu uma demora, o ônibus atrasou, o carro demorou, teve trânsito, não chegou. E aí o pai só chega no dia seguinte, ou só chega 2 dias depois. Então a criança estende a sensação da falta. Esse estender da sensação da falta, para algumas pessoas, principalmente na infância, nesse caso, pode ser percebido pela criança como um abandono. Essa criança pode achar assim, meu pai tinha que vir, não veio, porque ele me abandonou. Mas quando ela pensa que esse pai a abandonou, é como se dentro dela ela entendesse que esse pai tem algo errado. Esse pai tem algo que não é funcional. Esse pai tem algo que não está muito bem. E aí a criança começa a entender que ela ficou triste com o pai, que ela não gostou disso, que o pai está errado. Mas no inconsciente da criança, ela também começa a se culpar, dizendo que ela não pode sentir isso pelo pai. Os pais não têm problema nenhum. Os cuidadores, né, os objetos de amor, são perfeitos. Então, como admitir que alguém que tinha que fazer algo e que você ama, que a criança, como a criança vai admitir isso, é admitir uma imperfeição, um erro. Então, o que ela faz? Ela inverte usando os mecanismos de defesa, que são vários, né? A gente aprofunda isso nas nossas formações aqui na nossa comunidade. E ela começa a entender que, na verdade, esse pai não veio porque não a ama o suficiente. Ela traz para ela essa responsabilidade, né? Ela vai dizer, meu pai não se esforçou, não chegou a tempo porque eu não mereço. Mesmo que o pai tenha chegado 2 dias depois, essa dinâmica da
remodelagem da emoção e da sensação já ativam os mecanismos de defesa do inconsciente, segundo Anna Freud, e faz com que essa criança inverta o acontecimento e se coloque na posição de culpada, na posição de erro, na posição de receio, na posição de que se aconteceu algo ruim ou inapropriado é porque a culpa é dela. Ela que não é boa o suficiente, ela que não merece esse amor, ela que não vale a pena esse pai voltar por ela, né? Nós estamos falando de uma maneira subjetiva, com exemplos simples, mas que você entenda que num processo psíquico, algumas marcas afetivas, elas são feitas, algumas dores são marcadas em você, também com situações simples, também com situações aonde não necessariamente houve uma violência profunda, onde não necessariamente houve um trauma absurdo, mas mesmo assim houve a ativação de um mecanismo de defesa inconsciente, houve essa inversão, houve essa remodelagem, e para não assimilar o fato de que existe erro, limitação, receio, dor, dúvida, falhas nos pais, a criança acaba falando que a falha é ela, a falha é dela, a falha está nela, e ela traz essa percepção e internaliza isso e se recolhe. Quando essa marca é feita numa instância psíquica, como consequência, essa criança ela vai passar a interagir, se ela não for orientada de maneira saudável, ela vai passar a interagir com todas as relações com essa mesma sensação, com essa mesma emoção do eu estou errado, eu estou errada, eu sou inadequada. Os problemas acontecem por minha responsabilidade, a culpa é minha, eu que sou insuficiente. É assim ou não é? Que acontece na vida adulta. E você chega lá no universo do mundo adulto e quantas vezes pessoas fantásticas vêm até a mentoria para serem atendidas por mim com essa queixa do eu me esforço muito, mas eu sempre me sinto inadequada. Eu me esforço muito, mas eu me sinto insuficiente. Eu nunca fui amada pelo meu pai, eu me senti abandonada por ele. Eu nunca fui notado pela minha mãe, a minha mãe estava sempre muito fora de casa. Ou então sempre muito ocupada com outras coisas e não me olhava direito. Então, as perspectivas que a criança traz para a vida dela, sim, são complicadas. Porque a criança é um ser sem filtro. O adulto já sabe falar isso presta, isso aqui não presta. Bom, a maioria. Mas a criança é um ser que está o quê? Com a estrutura biológica aberta, com a cognição aberta, com o desejo de se relacionar aberto, buscando as relações, e ela não vai filtrar se aquela relação é boa ou é ruim. É relação. É relacionamento. É troca, é aprendizado. E por não ter condições e maturidade psíquica, porque é uma criança, de observar que o erro está no outro, que o mal está no outro, ou que o dano foi causado pelo outro, ela vai inverter e ela vai trazer para o universo dela dizendo que o problema é ela, que a dificuldade está com ela, que ela, quem por algum motivo foi a razão dessa situação. Gente, eu vou precisar dar uma pausa aqui rapidinho. Segura aí, tá bom? Já volto. Deixa eu abrir aqui a pausa. Abrir não, né? Marcar a pausa. Só um instante.
Voltei. Deixa eu virar aqui. Legal. Voltei. Sim, é um pouco complicado. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. É um pouco complicado, mas também é a maneira com que a criança desenvolve a individualidade dela. Tanto que numa casa numa família, cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua forma de viver as experiências. Quer ver um exemplo prático disso na vida? Quando uma criança ela cresce em lares de muitas discussões, de muitos conflitos, ela acaba vivendo um conflito interno de ter que escolher um dos lados. E agora, ela escolhe o pai ou ela escolhe a mãe? Quem que ela escolhe? Porque esse pai pode estar fazendo mal a essa mãe, mas é o pai dela. Essa mãe pode estar fazendo mal a esse pai, mas é a mãe dela. E alguns adultos, em alguns casos, ainda colocam, a criança no meio dessa discussão, dessa situação, provocando parentalidade, onde força a criança a escolher um dos lados, como se ela tivesse condições disso. E aí essa criança passa a compreender que a culpa dos pais estarem em tamanho conflito é dela. E as sequelas nessa criança a gente acompanha aí, ainda na infância e depois na vida adulta. Então a criança, ela não tem na sua estrutura psíquica um filtro adequado para separar essa situação de quem é ela e quem é o outro. Então, na dúvida da escolha, de perceber que tem algo errado com o adulto, tem algo errado com o pai, tem algo que não está legal com a mãe, ela vai falar para si que o complicado está com ela. Um outro exemplo prático, que hoje a gente está falando de psicanálise na vida, é a gente observar famílias onde os pais são narcisistas, por exemplo. Cara, tem uma coisa que eu encontro muito aqui na mentoria, são pessoas que são filhos de narcisos e narcisas e que chegam destruídos porque passaram a vida toda sendo manipulados e articulados por pais tóxicos. E deixa eu te dizer uma coisa, nem todo laço familiar deve ser mantido. Mesmo que você diga assim, poxa, mas é meu pai, poxa, mas é minha mãe, ok, honre seu pai e sua mãe, eles te deram a vida, mas se eles te intoxicam, você precisa aprender a soltar-se desses laços. Precisa aprender a colocar limites, precisa aprender a rever o que foi ensinado, porque filhos de pais tóxicos ou de famílias que têm essa estrutura tóxica acabam crescendo com um peso de uma violência muito grande, aonde eles, na maioria das vezes, têm muita dificuldade até de identificar qual é a verdadeira identidade, quais são os reais desejos. Mesmo sendo uma relação parental, mesmo sendo uma estrutura familiar, se é tóxica ou sendo tóxica, você precisa se cuidar, você precisa aprender a colocar limites e você precisa aprender a identificar quais são as marcas da toxicidade que essas relações provocaram em você e você está repetindo na sua vida. Porque o local onde você cresceu e as pessoas mais importantes da sua vida, elas vão marcar a sua vida para sempre, queira você ou não, goste você ou não. Mesmo que na sua infância você tenha decidido que
ia ter um outro tipo de vida que ia ser diferente, você precisa observar quais foram as marcas que essas relações provocaram na sua vida e que agora inconscientemente você repete, e por causa dessas repetições você está se adoecendo, se boicotando e às vezes até adoecendo as pessoas que você ama, boicotando as pessoas que você ama. Um outro exemplo prático disso na vida adulta. Digamos que você é uma pessoa que é extremamente controladora. Precisa saber onde o outro está o tempo todo, controla o que vai, o que come, o que bebe, gosta do controle. E aí, esse gostar do controle acaba sufocando as pessoas ao seu redor. A gente dá uma pausa e pergunta: será que você gosta do controle ou você detesta sentir novamente a insegurança que já sentiu uma vez e por causa disso precisa controlar? Porque se você controlar, você vai se sentir seguro. Então, inconscientemente, em algum momento da sua vida, você pode ter vivido uma insegurança tão profunda, tão grande, tão tóxica, que você cresceu conversando com você e afirmando que você nunca mais se sentiria inseguro dessa forma, e por causa disso você precisa controlar. Faz sentido para você? Gente, vou ter... olha, meu intervalo terminou. Já vou ter que entrar aqui, iniciar um outro atendimento. Mas o tempo curtinho que eu falei um pouco, eu espero ter trazido uma boa reflexão para a tua vida, tá certo? E a gente conversa mais no próximo encontro. Vou precisar sair aqui do ao vivo. A gente se vê na próxima mentoria. Que os seus pensamentos sejam esclarecidos e as suas emoções, a sua terra aprenda a ser curada e próspera. Tá certo? Até a próxima.